Em 2022, o economista, professor e escritor Paul Singer completaria 90 anos de idade. Para celebrar a data, homenagear e deixar o legado do sociólogo que mais disseminou a economia solidária no Brasil e que, infelizmente, nos deixou em 2018, uma exposição é realizada em São Paulo e deve ficar aberta até fevereiro do ano que vem. Confira na reportagem de João Miyagi. Paul Singer é um dos maiores economistas brasileiros. Deu grandes contribuições no mundo do trabalho, urbanismo e no desenvolvimento da economia solidária. Paul Singer foi um dos principais economistas brasileiros. Ele é de origem austríaca, chega aqui com a família refugiada do nazismo em 1940, depois vai trabalhar como eletrotécnico, participa de uma grande greve de 53 e mais tarde é que ele decide fazer a universidade, se tornar economista e a partir disso ele segue a carreira acadêmica como professor da Universidade de São Paulo. Para celebrar os 90 anos de Paul Singer, o Centro Maria Antônia da USP, o Instituto de Estudos Brasileiros e o Instituto Paul Singer realizam um seminário sobre o legado do economista. A primeira vez que escutei falar do SEBRAP, aliás, foram os relatos do professor Paul Singer. Ele contava sobre a experiência dele no SEBRAP. Para nós, alunos de graduação. Então, o seminário ele tem 4 entradas, ele está organizado em 4 entradas, o intelectual, o gestor, o militante e aí uma outra que fala um pouco das áreas de atuação, então da economia solidária, mas também da cidade, a preocupação dele com o urbanismo, com a cidade. Ele é um autor importante no campo da arquitetura e do urbanismo, assim, teve uma presença na formação dos estudos urbanos no Brasil, a partir dos anos 60, 70, embora, como você falou, ele não seja muito conhecido nisso, mas essa presença é importante. E o fato de tanto o diretor como eu, que sou vice-diretora, nós sermos da Faculdade de Arquitetura, acho que também ajudou a gente a puxar um pouquinho esse lado para dentro do seminário e da exposição. Singer foi um crítico do capitalismo, defendia a organização dos trabalhadores e propunha outra forma de organização produtiva, chamada economia solidária. Então ele percebe que esse outro modo de produção dentro de uma sociedade capitalista poderia se empoderar, se organizar politicamente e ter uma lógica não da acumulação de capital, de estar inserido no mercado, mas do trabalho ser o resultado líquido dessas atividades, ou seja, eu não tenho um salário, mas o produto que eu vendo menos os impostos é a receita líquida dividida, é a renda desses trabalhadores cooperativados. Então aí ele começou, junto com várias entidades da sociedade civil, com vários intelectuais, criou uma legião de discípulos, pensando inclusive que a economia solidária, essa organização política, esse novo modo de trabalhar e de participar na economia, poderia ser a semente para uma superação do socialismo. Obviamente que ele não colocava prazo para uma superação do capitalismo, não colocava prazo para isso, ele não imaginava que o socialismo chegaria a partir de uma tomada de poder, ele era muito crítico à experiência soviética, né? Além do seminário, foi organizada uma pequena exposição com a linha do tempo de Paul Singer, alguns manuscritos e os livros de O Capital de Karl Marx que ele consultava no original, em alemão. Então, a exposição é uma exposição pequena que mostra uma partezinha do acervo, a partir de obras que foram reproduzidas como facsímiles, né, os documentos, as cartas, as matérias, tem também fotografia, documentos pessoais, mas uma parte bem pequena dele, uma exposição que segue uma linha do tempo, que mostra a trajetória do Paul Singer, a trajetória intelectual dele, e também os 3 volumes do Capital, do Marx, em alemão, que eram dele, né, pertenciam à coleção dele, foram doados para a biblioteca do IEB, com as fichas que ele anotava, né, das leituras dele, enfim. Essa foi a única obra original que veio para a exposição.